Olá, sejam bem-vindos, bem-vindos a MF3, mais uma pílula sobre Ludovic, ou Ludwig Feuerbach. Este indivíduo que é uma referência na esquerda hegeliana e é importante também a influência dele em Marx. Nestas pílulas de hoje, a ideia fundamental que eu quero destacar aqui é um pouco a sua estrutura geral de pensamento. Antes de prosseguir, então, peço mais uma vez o joinha, compartilhar e etc. Contribui significativamente para o projeto. Ele é uma das referências. A esquerda hegeliana tem aí, eu diria, 3 pessoas, às vezes dizem 2, que seria ele, Marx e Friedrich Engels. Muitas das vezes Friedrich Engels, junto com Marx, acaba sendo tratado como se fosse uma pessoa, mas o Friedrich Engels tem uma importância aí, para além de ser amigo e patrocinador de Marx. Voltando aqui, olhando aqui para o meu roteirinho, aspectos biográficos deste autor. Depois que ele escreveu um material, né, um texto, um livro, um pensamento sobre a morte e a imortalidade, ele acabou sendo severamente punido no contexto alemão, de onde ele estudou. Ele estudou um tempo em Heidelberg, depois foi estudar em Berlim com Hegel e ficou, né, empolgado lá em Berlim e tudo mais, com as leituras com que ela estava aprendendo com Hegel. Como sabemos, Hegel num dado momento vira filosofia oficial, né? E disto aí terá muita coisa a ser dita, né? Porque que num dado momento a teoria do Hegel também justifica o próprio Estado prussiano. E o Feuerbach, então, ao criticar isto, dentro desse escrito que ele fez, isso acabou deixando ele no ostracismo intelectual e de não ter acesso à vida acadêmica para trabalho, e passou uma vida bem miserável e afastado das pessoas. A gente ri porque, na verdade, é uma parte muito triste da história das ciências, né? As ciências que, de certa maneira, estão na base do nosso mundo contemporâneo, com muita frequência, digamos assim, contou com uma dedicação assim destemida de indivíduos, e que o princípio não era dinheiro, porque as condições materiais não digamos, indicavam nesse sentido. A própria biografia do Marx, nós vamos ver que teve processo de muita escassez de recursos para comida, né? É uma coisa impressionante isso. E o Feuerbach também teve isso. O que, a meu ver, aí uma observação pessoal, sempre coloca em xeque algumas questões que esses autores colocam, da importância muitas das vezes, essa centralidade de que é preciso ter recursos, ou que os recursos materiais condicionam os recursos espirituais. Me parece que isso é bem complexo de se pensar nesse contexto desses autores. Tenderíamos a achar que não. Ainda que, isso também é uma verdade, esses autores tinham, na primeira fase de formação, uma estrutura material. E depois que entram propriamente numa época mais produtiva, é que acaba não tendo uma outra realidade desfavorável. Isso também é importante se perceber. Voltando aqui, então, o seu livro principal, sua obra principal, no entanto, chama-se Lições sobre a Essência da Religião, entre 48, que ele apresenta e publica em 1851. Depois, A Essência do Cristianismo e a redução da religião e da teologia à antropologia. Esse movimento é, digamos assim, a característica geral do seu pensamento que mais interessa para a história do pensamento crítico. A filosofia, e aqui eu passo a fazer uma citação, a consciência que o homem tem de Deus é a consciência que o homem tem de si. Ele propõe que a filosofia, ao indagar o fenômeno religioso, a teologia, a religião, descobre que, na verdade, toda a questão do sagrado é uma projeção sobre si não, é uma projeção de si.
das angústias e etc., mas é uma projeção humana. Daí é uma ideia de que todo fenômeno religioso é uma antropomorfia, né? Quer dizer, está todo moldado na referência da pessoa e não nada além disso. Daí que uma das ideias deste autor, do Feuerbach, é que a religião é útil. Apesar dela não conter verdades científicas, ela é útil para uma série de coisas. Isso é problemático, obviamente, dentro dos monoteísmos, que não admite esse tipo de definição. Lembrando, mais uma vez, que isso aqui eu estou apresentando o pensamento de Feuerbach e não que eu pense isso, que eu concorde, etc. Minha função é sempre esse de atravessador, né, de barqueiro, que ajuda as pessoas a atravessarem. No caso, a conhecer estas ideias, porque elas acabam compondo a base para outras e outras e outras. A importância, portanto, de estudarmos vários autores e compreendermos que o conhecimento do presente ele se compõe de vários elementos dessa tradição. Não na totalidade, mas sempre se extrai um elemento daí. Continuando aqui, então, no meu roteiro. Na teologia, o que podemos ver é o homem, portanto. Essa é a afirmação do Feuerbach. Dado a dureza ou a indiferença da natureza para com a sua condição limitada, no caso a do homem, o homem projeta seus ideais, aliena-se de si e constrói suas divindades. Este é um pensamento do Feuerbach sobre o fenômeno religioso. A religião como um fato humano, é um antropomorfismo, e aí ele propunha nesse lugar, então, fazer uma seguinte substituição. É curioso que isso aqui tem correlatos depois com partes do positivismo que nós vamos ver bem adiante, ou mais adiante. A filosofia acontece dessa forma, que estamos num contexto talvez mais alemão, mas daqui a pouco a gente vai passar por um contexto francês que às vezes, em termos de época, são bem próximos, né? Mas vamos seguir esse roteiro. Então ele propõe, já que a religião tem um caráter mítico e fala mais da condição humana, então ele propõe fazer algumas operações. De homens que creem, citando o próprio Feuerbach, de homens que creem em homens, de homens que creem em homens que pensam, de homens que rezam em homens que trabalham, de candidatos do além em estudiosos do aquém. Então, quer dizer, é uma série de substituição que aproveita a operação já do fenômeno religioso, mas que traduz para outras coisas. Por exemplo, nós que tivemos formação seminarística, por exemplo, num aspecto de disciplina de estudo e etc., depois podemos aplicar essa disciplina em outros campos de saber que, digamos, isso será muito bem-vinda. Ainda que, pessoalmente, eu não reduziria esta experiência apenas nisso. Porque, na minha perspectiva, há um aspecto da minha identidade enquanto pessoa que eu adquiri nesse contexto, o meu jeito de ser professor, meu jeito de atender os alunos e etc. Eu não tenho dúvida que veio da experiência que eu tive, muito positiva, deste ambiente, né? Então, no meu caso específico, eu pessoalmente não estaria nesse grupo apenas pensando assim, hoje eu descarto tudo e aplicaria pelo exercício dos estudos que adquiri nesse contexto em qualquer outro campo. Ainda que eu faça isso, mas eu também carrego outros elementos sem simplesmente abrir mão dele. E continuando, o texto, como eu disse, pensamento sobre a morte e a imortalidade, foi motivo de certa maneira, censurar a sua ascensão acadêmica, o seu arrumar emprego, porque foi um material que posicionou-se teoricamente contrário ao hegelianismo, ao pensamento de Hegel vigente do contexto dele. Concluo, então, salientando que viveu de modo miserável e é um pouco isso sobre este autor. Ele, de certa maneira, abre caminho para um tipo de crítica ao hegelianismo, deslocando para a condição humana, para se pensar a condição humana como sendo de onde se projeta os idealismos, as ideias,
as projeções míticas, etc. Eu ousaria dizer que esse pode ser um dos pontos que Marx, depois será interessante para Marx, na ideia marxista de colocar a praxis humana como sendo o foco da produção desses outros processos, como também o tema da alienação nesse processo. Eu acredito que seriam aí linhas, eu ousaria dizer que podem ser linhas que têm contatos com Marx. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho até aqui. Não esqueça de dar o joinha, é muito importante. Não esqueça também de se inscreverem no canal. Ajuda muito esse projeto de difusão cultural para a juventude em geral. Fraterno abraço.